Sejam todos bem-vindos a este meu canal no YouTube. Como você já sabe, sábados e domingos não falamos de política, não falamos de políticos, não falamos de roubalheiras e nem de pandemia. Hoje nós falamos de coisas do passado. Falamos sobre casos e causos de tempos que não voltam mais. Um pedido antes de eu iniciar nossa conversa. Não deixe de dar o seu like, ou mesmo o seu dislike, e se inscrever aqui embaixo, viu? Sabe por quê? É uma forma de você dizer se gostou ou não deste vídeo. Bem, o assunto de hoje é as peladas com os capuchinhos na Pompeia. Era sagrado. Todas as quartas-feiras e sábados à tarde, e aos domingos também pela manhã, depois da missa das 10 horas, havia pelada de futebol no campinho do convento dos padres capuchinhos na Pompeia. Era o momento mais esperado pelos jovens frequentadores da juventude franciscana, viciados em jogar futebol. Olha, jogar com seminaristas capuchinhos, então, era o melhor momento de nossas vidas. Era uma distinção, era uma honra jogar com eles. Mal comparando, a pelada das quartas-feiras às 4 da tarde era como se um time de futebol amador fosse convidado a treinar numa determinada tarde com a seleção principal do Brasil. Os capuchinhos eram muito bons de bola. Muitos eram jovens querendo a oportunidade de poder jogar com os estudantes capuchinhos. Poucos, porém, eram os escolhidos. E quase sempre os escolhidos eram os mesmos. Eu, Ari, Isaías, Zé Luiz, João Gordo, Ney, Chita, o Niltinho e o Wilson. Não éramos escolhidos porque nós éramos os melhores, não. Os mais disciplinados e obedientes. Ou então os mais puxa-sacos. Nada disso. Éramos, sim, os mais fominhas, os mais assíduos, os mais envolvidos nas atividades sociais e religiosas do bairro. E éramos também os mais brincalhões, os contadores de histórias e piadas. E os jovens seminaristas, coitados, sem conhecer nada do mundo cá fora, se deliciavam com as palhaçadas que a gente fazia e contava. Até invejavam as nossas travessuras. Olha, e ter inveja naquele tempo era pecado mesmo, ainda mais para eles que eram seminaristas. O campinho do convento era pequeno, de terra, traves sem redes, e jogavam 6 de cada lado. 2 horas de pelada, viu? Sem intervalo nem para beber água. E ninguém reclamava de contusões, para não ser substituído. Quem trabalhava durante a semana, obviamente não poderia jogar. Nem os padres permitiam isso. Mas a gente sempre arranjava um jeitinho. Eu e o Niltinho, nós trabalhávamos na mesma empresa, a Casa Abreu, que depois virou o Centro Óptico. E faltávamos ao serviço todas as quartas-feiras à tarde, na maior cara de pau. As desculpas eram as mais esfarrapadas. Uma semana o pneu do ônibus furou, na semana seguinte a irmã adoeceu, na semana seguinte era uma dor de dente ou uma dor de barriga. Tudo para estar na pelada com os seminaristas. Faltar um dia na pelada era o fim do mundo para nós. E o risco de perder a vaga. O emprego não. A gente procurava outro. Na época não havia muito desemprego. Naquela década de 60, aliás. Antes de começar as peladas semanais, acontecia um pequeno ritual
de expectativa nossa. Meia hora antes das 4 da tarde, ou seja, 3h30, a gente ficava debaixo das janelas dos quartos dos seminaristas, esperando que um deles confirmasse se haveria jogo naquele dia. Se houvesse, ele já jogava a bola para nós. Tudo era mistério. Às vezes, por decisão dos superiores, e para manter a ordem e a disciplina e fortalecer a fé, os estudantes, os seminaristas, ficavam sem jogar futebol. Aí a nossa frustração era grande. Acabava o dia para a gente. E seria longa a espera da pelada do domingo. Às vezes, nem no domingo os seminaristas jogavam. Aí era um desastre total para nós, que tínhamos aquelas peladas como a melhor e principal diversão. Os seminaristas capuchinhos eram muito bons de bola, viu? Eram habilidosos e com um detalhe especial. Eles jogavam descalços e com batina. Tinha o Frei Roberto, o Frei Elias, o Frei Marcos. São alguns nomes de seminaristas que eu me lembro agora. Tinha muitos outros. Eles colocavam a bola entre as pernas, debaixo da batina, e tirar a bola de seus pés debaixo da batina era uma tarefa das mais difíceis. O rigor da instituição capuchinho não permitia que os seminaristas jogassem bola de calções ou sem camisa, mesmo se o calor fosse forte. Eles não podiam mostrar o corpo. E mesmo num ambiente que só tinha homens. Os seminaristas capuchinhos raramente perdiam uma partida de futebol. Uma pelada que a gente jogava. Em 10 disputas que a gente fazia de 2 horas cada uma, nós ganhávamos no máximo as 2. O resto eles ganhavam de goleada. Mas era uma diversão imperdível naqueles anos 60, viu? Eram tempos muito bons, tempos que não voltam mais. Muito obrigado.